Graças a Deus, é com muita alegria que nesta madrugada de oração, madrugada de intercessão, eu quero mais uma vez deixar uma palavra de fé no teu coração, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que devemos combater o bom combate da fé. Devemos voltar para a palavra. Devemos voltar para as Escrituras. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 diz: no demais, meus irmãos, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Porque a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as forças espirituais do mal, contra os espíritos dominadores. Por isso devemos voltar sim para a oração, para as Escrituras, para a consagração, porque existe uma luta no mundo espiritual. Existe uma luta, uma guerra das obras das trevas. A Bíblia diz que o diabo, o nosso inimigo, que é Satanás, João 10, 10, que ele veio somente para roubar, para matar, para destruir. Isso é a função dele. Ele quer destruir a família. Ele quer destruir casamento. Ele quer acabar com os jovens, levar nas drogas, levar para a prostituição. Existe uma luta. Por isso devemos combater o bom combate da fé. Devemos interceder. Sacerdote é colocar no lugar do outro. É interceder. É orar pela obra missionária. Interceder pelo Brasil, pela nação, pelos governantes, pelas famílias, pelos jovens, pelas crianças, pelas igrejas, pelos pastores, para que haja um despertamento espiritual, para que haja verdadeiramente avivamento, não movimento, mas que haja verdadeiramente avivamento. Avivamento quando há conversão genuína. Avivamento quando há conversão genuína, quando a prostituta ela se converte, quando o viciado das drogas ele deixa as drogas. Hoje temos visto muito movimento, mas temos visto pouco conversão genuína. Quer nascer de novo, se transformar uma nova criatura. Isso que é avivamento. Quando há um avivamento, há um despertamento espiritual. Avivamento começa entre eu e você. Quando eu começo a buscar Deus, quando nós começamos a buscar Deus, a ter uma vida de oração. Por isso, desperta, igreja. A Bíblia diz: desperta, pois tu que dorme, ressuscita dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Se examinarmos as Escrituras, tantos homens de Deus despertaram para a oração. Poderia aqui falar de Daniel, poderia falar de Abraão, poderia falar de Moisés, dos profetas, dos apóstolos. Poderia falar de mulheres de oração, de Ana, de Esther. Quando o povo judeu recebeu um intento de morte, Esther proclamou um jejum de 3 dias.
Poderia falar aqui da história da igreja, dos heróis da fé. Mas eu quero falar daquele que nosso maior modelo de oração. Poderia aqui falar de Paulo, que andava pelas vigílias. Muitos falam pastor. A Bíblia diz, meus irmãos, que eu amo os que me amam, mas aqueles que de madrugada me buscam, me encontram. Muitos falam, pastor, esse versículo não quer dizer isto. Tudo bem, mas vamos ler a Bíblia. Os homens de Deus levantavam pelas madrugadas. Josué, antes de atravessar o Jordão, acordou pelas madrugadas. Lê a Bíblia. A Bíblia fala vários versículos da Bíblia no romper da manhã. A Bíblia diz lá em Marcos capítulo 1, versículo 35, que ainda escuro, ele saía, ia para um lugar deserto e ali orava. Um dia desses eu estava conversando com um pastor, amigo meu, porque de madrugada, os macumbeiros, principalmente segunda, quarta e sexta, eles estão no Roncor, nas matavilhas, nas cascatas, nas encruzilhadas, no cemitério, fazendo obra de macumbaria, de feitiçaria, de magia negra, para destruir casamento, destruir família. E nós, como evangelho cristão, o que temos feito? A igreja não tem despertado para a oração. Hoje temos ouvido muitas palestras, mas pouca pregação genuína. Aquele evangelho que funciona. Jesus Cristo não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã e eternamente. Eu vou continuar pregando esse evangelho, porque Jesus não mudou. Por isso que o apóstolo Paulo diz, devemos combater o bom combate da fé. Não podemos aceitar as obras das trevas, aceitar o pecado, o engodo, o engano. Não, meus irmãos. É hora da igreja se levantar, da igreja colocar de joelho, voltar para as vigílias, para a consagração, para o jejum. Cambalai sriei se cribás, delabaia suriantras, buscar o batismo no Espírito Santo, se envolver com a presença de Deus. Eu lembro quando eu me converti, se eu via testemunho, a pessoa chegava na frente da igreja, eu era oprimido, deprimido, angustiado, a depressão foi embora. Minha vida foi transformada. Mas hoje você vê pouco testemunho. Por isso, vamos voltar para Deus. Vamos voltar para as Escrituras. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso maior modelo de oração, lá em Marcos capítulo 1, versículo 35, diz que ainda escuro, ele saía. Ele ia para um lugar deserto e ali orava, em intimidade, estar só com Deus, estar só com o Pai, se envolver com o Senhor. É voltar para Ele. A Bíblia diz que certa feita o Senhor Jesus, ele ficou a noite toda no monte, e quando ele voltou, ele escolheu 12 para estar com ele. Você lê lá em João capítulo 7, 53, cada um foi para a sua casa, mas ele não foi para a casa não, meus irmãos. Ele foi para o monte, ele foi para o lugar secreto, ele foi para a oração. E quando ele desceu daquele monte, você lê lá em João capítulo 8, todos estavam esperando. Ele atraía as multidões.
os enfermos eram curados, o cativo era liberto. Porque Jesus, ele fazia 4 coisas. Primeiro, ele tinha uma vida de oração. Ele tinha intimidade com o Pai. Segundo, ele ensinava a palavra. Ele pregava e ele curava. Em outras palavras, primeiro é oração. Segundo, é ensino. Depois ele pregava e as curas acontecia automaticamente. Vamos ler as Escrituras. Você lê lá em Mateus capítulo 4. Fala que ele foi para o deserto. E ali ficou 40 dias em consagração, em jejum, em oração, antes de começar seu ministério. Mas a Bíblia diz que a sua fama corria, trazia os enfermos, os lunáticos, os paralíticos, e eles a todos curavam. Oh, meus irmãos, o tempo de milagre não parou. Basta somente voltar para Ele, para voltar para as Escrituras. E Deus fala conosco nesta madrugada. Desperta, igreja, desperta, pois tu que dorme. Desperta, mulher de oração, desperta, homem de oração, desperta. Faça um culto familiar, reúna a sua família, vamos colocar nossa vida no altar de Deus, vamos colocar nossa família no altar de Deus. Vamos cumprir o ide do Senhor Jesus. Por isso, eu deixo essa pequena palavra no teu coração. Deus te abençoe poderosamente. Forte abraço do seu amigo da fé, aqui do estado de Minas Gerais.